Qual a visão do Espiritismo da ecologia? Bom, primeiramente vamos entender o que é ecologia. Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres aqui do nosso planeta. As plantas, os animais, os homens, a relação entre eles. Vamos dizer assim, que você vê uma pessoa maltratando um animal, chutando ele, você acha que essa pessoa é espírita? Você acha que essa pessoa tem uma consciência espírita? Com certeza não, porque o espiritismo, assim como o cristianismo, ele tem as bases no amor, né? Nosso mestre Jesus nos ensinou o amor com as pessoas e com todos os seres, com os animais, com as plantas. Então, vamos começar por aí. Antes de tudo, eu gostaria que vocês deixassem a política, a polarização de lado. Hoje, infelizmente, a ciência, a ecologia, o ambiental, ele é politizado, ele é polarizado. E a gente sabe que essa polarização se deve muito à internet, às redes sociais, porque quando a gente começa a curtir alguma coisa, a gostar de algum assunto na internet, as redes sociais, tudo começa a aparecer só desse lado para você, né? E aí se cria essa polarização, porque você não vê o outro lado. E uma das coisas que eu aprendi no Espiritismo, principalmente com Allan Kardec, que foi o organizador dessas ideias espíritas, dessas ideias que vieram do mundo espiritual para nos intuir, nos instruir, né, trazer conhecimento para a gente, ele disse que a gente tem que ter sempre bom senso, sempre análise, sempre observação do que está ocorrendo à nossa volta. Isso é fundamental. Ele utilizou essas observações, esse bom senso, para selecionar as mensagens, para entender o que era o Espiritismo. Então nós também temos que ter isso no nosso dia a dia, não acreditar em tudo, ter bom senso, análise, observação. Então é por aí que eu gostaria de falar para vocês, que vocês tirassem um pouco da cabeça a polaridade e a gente falasse um pouco mais da ciência. E o que a ciência está nos trazendo hoje sobre ecologia, sobre o meio ambiente? Nós estamos destruindo o nosso planeta. Sim, estamos destruindo. Já aumentamos 1,5 graus, né, a média da temperatura no planeta. Parece pouco, mas isso, por exemplo, nos mares, que também aquecem, causa a destruição dos corais. E aí é uma cadeia que começa a parar de viver, de gelo, né, nos nossos polos, que trazem muita fome a alguns animais, como o urso e outros animais. Então, o que a ciência diz? Que se a gente continuar nessa progressão, em 2050, daqui 25 anos, o planeta ficará quase inabitável, muito difícil de se habitar, de viver. Vai ter escassez de mais comida, escassez de água potável, muito quente, muitos fatores climáticos extremos, vai ficar muito difícil. E aí o que você vai falar para o seu neto, para o seu filho, para o seu bisneto, quando ele te perguntar, mas você não sabia disso? Você não sabia que a gente ia ficar nisso? Você gostaria que eu sofresse? Você pensou em mim? E você vai dizer o quê? Que não sabia? Que achava que tudo era brincadeira? Então isso é pensar no próximo, ecologia, meio ambiente, cuidar do planeta, cuidar da natureza, é um ato de amor. Primeiramente, é um ato de amor em relação às suas gerações futuras, à humanidade como um todo, aos animais, à natureza, às plantas. Porque, veja só,
No Caminho da Luz, um livro que foi escrito por Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele fala da história da humanidade na ótica do mundo espiritual. É um livro sensacional, vale a pena. Então, ele começa a falar dos acontecimentos aqui na Terra, no plano material, mas que foram observados, encaminhados, organizados, alguns, pelo mundo espiritual. E isso aconteceu na formação da Terra. Eles nos contam que desde a sua formação da orbe, ali a partir da nebulosa, né? Quando as partículas foram se reunindo em planetas, formando o sistema solar, existia uma série de espíritos puros, né? Que estavam ali coordenando. Não é que eles faziam, não é que eles criaram, né? Mas eles estavam ali organizando as leis universais, né? As leis de Deus para fazer, para formar esse planeta tão lindo. E quem estava no comando era o Cristo, né? Cada planeta tem o seu Cristo que coordena. Então, Cristo, que no nosso planeta é Jesus, ele estava ali, organizando, vendo os processos, esse processo de bilhões de anos da formação da Terra, desde quando não existia vida, depois quando a vida surgiu, os vários animais que tiveram aqui, inclusive os dinossauros, né, que era muito difícil para o homem se desenvolver nesse momento, e répteis e mamíferos, muitos animais agressivos, né, difícil para a vida. E isso foi uma evolução dos seres vivos, coordenado por esses espíritos puros, coordenado pelo Cristo Jesus. Então veja, todo esse trabalho de bilhões de anos a gente está destruindo agora. Então é até um desrespeito a Deus, desrespeito a Jesus, a todo esse trabalho que foi feito. É um desrespeito, parece que a gente não está nem aí. E o mais impressionante, a gente está destruindo o planeta e pensando em morar em outro planeta, que, pelo que a gente vê, é um planeta muito mais inóspito que nós, né? Marte, muito mais inóspito, ou a própria Lua. Então, estamos destruindo um planeta tão lindo como esse, maravilhoso, essa natureza maravilhosa, e pensando em ir para outro lugar. Então não faz sentido, né? Agora você, se tem um conhecimento espírita, você pode me dizer assim: ah, Geraldo, nós somos seres imortais. Se a gente não morar aqui, a gente vai morar em outro planeta. A gente vai desencarnar e vai encarnar em outro planeta. E está correto pensar assim. São bilhões e bilhões de planetas que a gente pode desencarnar. Mas veja, a gente veio para a Terra com uma missão. A missão de evoluir pessoalmente e em conjunto com a Terra. Nós estamos agora numa fase de provas e expiações no planeta Terra. Estamos chegando, estamos indo para um planeta de regeneração, né? Um planeta que vai ser melhor, onde o mal não vai dominar, onde a gente vai ter mais segurança, mais fraternidade. Mas será que a gente vai chegar nessa regeneração? Pode ser que não. Vejam, isso é um problema. Pode ser que a gente interrompa isso e tenha que voltar, todos nós, talvez para um planeta mais primitivo e recomeçar essa jornada. Então, não podemos perder essa oportunidade de estarmos aqui e evoluir e ajudar o planeta, a humanidade toda a evoluir aqui na Terra. Nós temos uma parte no Livro dos Espíritos chamada Leis Morais, ou Leis Naturais, ou Leis Divinas, terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala de algumas leis que são universais, que existem em todos os lugares.
E uma dessas leis é a lei de conservação. Essa lei é muito interessante, né? Fala de como de como é importante a gente conservar certas coisas para a nossa evolução, o que a gente estava falando antes. E lá em 1750, quando foi escrito esse livro dos Espíritos, organizado essas ideias espíritas por Allan Kardec, ele já falava da maior causa da destruição do nosso planeta. Veja, lá em 1850, 100 anos depois da Revolução Industrial. Ele já falava que o excesso de consumismo, os excessos de vícios, de riqueza, os excessos de prazeres, eles seriam a maior causa de destruição do nosso planeta e da humanidade. E hoje a gente sabe muito bem o que é isso, porque a gente procura cada vez mais o consumismo, a superficialidade, o supérfluo. Estamos cada vez mais consumindo mais e produzindo mais lixo, muito lixo. A gente não imagina a quantidade de lixo que a gente usa e joga em qualquer lugar. A gente não vê porque vão para aterros sanitários, ou vai para o mar, ou vai para os rios, para baixo da terra. É uma grande quantidade. E isso tem consequências. Ó, os pássaros estão afirmando que sim, tem consequências. Hoje, o nanoplástico, que é aquela partícula de plástico que é o resultado de dezenas de anos de decomposição do plástico. Esses nanoplásticos, eles estão em todos os lugares. Muito provavelmente no peixe que você come está com nanoplástico. Sim, você está comendo plástico hoje em dia. E ele está praticamente em todos os alimentos, porque o plástico ele é jogado nas margens do rio. São jogadas no mar e isto vai circulando na terra. Muitas das plantações hoje estão com nanoplásticos em suas plantas, no trigo, no milho, e isso diminui muito a produção. Algumas vezes fica impossível de se plantar, não se produz mais, e isso com certeza traz fome. Então, mais uma questão na ecologia. Mas por outro lado, nós temos uma grande evolução no nosso relacionamento com os animais e com as plantas. Muitas pessoas estão criando essa consciência de se relacionar com as plantas, de ir em direção à natureza, de estar na natureza, de se relacionar com as plantas, com os animais. Hoje a gente tem essa valorização dos pets, dos cachorros, dos gatos, que trazem tantos benefícios para o ser humano. Há 100 anos, mais ou menos, se matava baleias aqui nas praias. As praias ficavam cheias de sangue de baleias. Existe uma praia que é maravilhosa, chama Matadeiro, aqui perto onde eu estou, onde eram as matanças das baleias. Hoje em dia, as pessoas correm para ver as baleias aqui em Florianópolis. Quando elas aparecem aqui na costa, as pessoas param o carro, começam a ver, ficam alegres, contentes em ver as baleias. Olha que coisa boa essa energia, porque existe uma energia da natureza que eu diria que é uma ecologia espiritual, uma energia que a gente não vê, mas que existe. As plantas, as lagoas, os mares, os animais, eles têm uma vibração diferente da nossa. Na natureza, por exemplo, você sente ondas mais longas. Essa vibração é um fluido magnético tranquilizador. A gente fala no atendimento fraterno, quando a pessoa está deprimida, triste, sem saber o que fazer, a gente diz, vai para a natureza, vai caminhar na natureza, vai orar na natureza.
há uma renovação. É uma coisa que a gente ainda tem que estudar mais. Como é que é esse fluido que a natureza nos traz? Jesus, por exemplo, ele saía para caminhar na natureza, sozinho. A gente recarrega as nossas energias na natureza. Eu adoro estar aqui na Lagoa do Peri. É um lugar maravilhoso, uma área verde, um parque maravilhoso aqui em Florianópolis. Eu recarrego as minhas energias. Allan Kardec, na sua Revista Espírita, é uma revista que ele publicou por muitos anos, falando de mensagens, falando do andamento do Espiritismo e de vários ensinamentos. Ele fala que uma vez ele estava numa reunião mediúnica e foi evocado uma pessoa que recém tinha falecido, e essa pessoa começou a escrever, e na sessão estava o cachorro dele. E o cachorro, logo que começou a manifestação, o cachorro pulou em cima da mesa e começou a farejar e a grunhir. Sim, os cachorros e os gatos, e se você tem um desses, eles têm uma sensibilidade ao fluido magnético maior do que a nossa. Eles sentem os desencarnados, eles sentem os espíritos mais do que a gente. Claro que tem os médiums, né, que têm essa conexão com o mundo espiritual maior do que nós mortais. Mas os cachorros, eles têm essa sensibilidade, os gatos também. Você sabe que quando você está com eles, de repente eles se viram para algum lugar, ou vão para algum lugar e ficam ali observando. Fora que também eles protegem a nossa casa, porque eles estão ali de guarda. Então é muito legal ver essa relação entre homem e cachorro e homem e gato evoluírem. Isso é ecologia, é a relação entre os seres. E é tão bonito, né? E é tão bonito observar isso. Então, eu não vou aqui falar como que você tem que agir em relação à ecologia, o que você tem que fazer, se você vai atuar individualmente, em grupo, o que você vai fazer? O meu objetivo aqui é você ter consciência disso, da importância de a gente manter esse espaço, de a gente proteger esses animais, esse planeta que foi construído em bilhões de anos, com tanto amor. E o fundamental é a gente ter amor por ele. E pelas próximas gerações, que se andar assim, se a gente continuar destruindo, vão viver numa escassez, vai ter muito sofrimento, muita dor. Então, vamos aproveitar essa oportunidade da regeneração do nosso planeta. Vamos viver mais a natureza, vamos dar mais importância aos animais, aos nossos irmãos que convivem com a gente aqui.